Olá pessoal, vem aí refletindo e comentando sobre experiências que passei e que eu vou passando adiante, né? Para quem busca um aprendizado que é complicado no sentido da vida, às vezes a gente se atrapalha e acredita no que não é certo, daí a gente passa por sofrimento e não acha saída porque fica cego, né? Hoje está falando do Evangelho de Lucas, de 7, do capítulo 14, 7, 11. A de ontem e de hoje junto, né? Ontem falava sobre o interesse próprio, né? As, obedecer a leis da igreja e o próprio, né? E não ajudar o próximo, só o interesse próprio, né? E hoje fala da humildade, né? Os últimos serão elevados e os primeiros serão exaustados. Falando diretamente da humildade. Humildade, a gente sempre acha que é humilde, a gente sempre diz que é humilde, mas a humildade não é fácil. Sempre queria sair do meu jeito, da minha vida, né? Da minha vida errada, do sofrimento, queria sair do meu jeito, entrando para os meus deuses, curadores, igrejas, pastores e padres, não deu jeito, não deu certo. Até que um dia o sofrimento foi tanto que eu humildemente pedi a Deus que me ajudasse. Aí Deus começou a me ajudar. Com 2 anos que estava em recuperação, que estava tranquilo já, me deu depressão, raiva, ressentimento. E aonde que eu tirei aquilo ali, eu tirei, não Deus tirou, através da prece e meditação, onde veio o Espírito Santo, saiu toda aquela raiva, ressentimento, tudo saiu, veio o desejo de fazer reparações e pedir perdão. Aí eu tinha uma paz interior, uma sensação de coisa que estava errada e ainda precisava de medicamento. Por mais 18 anos. E daí eu fui descobrir que essa sensação de coisa que estava errada, essa depressão, essa coisa ruim que eu sentia, que eu precisava tomar medicamento, que eu achava que isso era por culpa dos outros, eu fui descobrir que eu não era humilde o suficiente ainda, porque isso que eu achava que a minha depressão, a sensação de coisa que estava errado, era culpa dos outros. Mas daí eu fui buscar humildade e através da humildade Deus começou a me mostrar o caminho, me deu o Espírito Santo e aonde ele me mostrou, não. O que eu tinha não era culpa dos outros, era culpa minha mesmo. As coisas ruins que tinham dentro de mim era coisa porque eu deixei colocar isso dentro de mim. E se eu estava tomando cacetada, essas coisas que eu estava reclamando, é porque eu procurava lugares errados. Eu convivia com pessoas erradas. Então, eu fui lá ter que ouvir o que Jesus Cristo diz, né? Se tu quer ser humilde, tu quer estar em Cristo, não se mistura com pagãos, com ovelhas que estão em Deus. E ali eu comecei a me sentir melhor, não fui mais xingado, caceteado. E aonde a sensação mais ruim que estava dentro de mim começou a ser liberado quando me passou o desejo de começar a falar do Evangelho, contar minhas histórias e mostrar para as pessoas um caminho que chegar a Deus, né? Humildade. Eu comecei a comparar as humildades. Essas pessoas, tem muitas pessoas ali que me agrediram muito, me prejudicaram. E, claro, que não são culpa delas, a gente sabe disso, né? Que tudo que a gente faz de errado não é culpa da pessoa, é a culpa do mal, né? Porque apenas a pessoa permite que faça isso, né? Então a culpa é da pessoa porque ela permite que faça isso. Se é Deus que está agindo na pessoa, ela vai optar para fazer o bem. Se é o mal, ela vai optar para humilhar. E ela vai
E o mal vai atacar nas pessoas egoístas, porque ela não é humilde o suficiente para entregar sua vida aos cuidados de Deus. Ela quer do seu jeito. A pessoa egoísta, ela não assume seus erros, ela culpa os outros. Ela faz de coitadinho, de vítima. Ela, quando aperta ela, ela começa a botar gente doente no meio para se fazer de vítima. E dizem que os humildes são aqueles pobrezinhos lá. Não. Humilde não é o pobre. Humilde pode ser pobre ou pode ser rico. Humilde é aquela pessoa que abre a mente, assume seus erros, pede perdão, faz reparações e entrega a vida aos cuidados de Deus, não quer do seu jeito. Isso é humildade. Eu fui conversar com umas pessoas aí, que me agrediram muito, coisa, né? Daí eu falei sobre as coisas, falei do Evangelho. Tinha uma pessoa que eu falava do Evangelho e as coisas que estavam erradas. Tudo que eu falava do Evangelho, eu não costumo falar versículo e capítulo. Eu falava e ela dizia, ó, tá, tal capítulo, tal versículo. E eu falava, ela tá Gênesis, tanto eu falava. E ele ia sabendo. Mas como é um sumo sacerdote, né? É um profeta, é o rei da cocada, como diz o outro. Aí dizer assim, olha, eu nunca te fiz nada, mas te peço perdão. Tá bom, se tu nunca me fez nada, pede perdão. Que perdão é esse? Aí a pessoa não está pedindo perdão. Aí eu falei para ela, não, mas tem mais gente envolvida nessas coisas. Não, eu peço perdão por todos eles e acabou. Não, isso não é pedir perdão. Pedir perdão é tu assumir seus erros, pedir para Deus força para não fazer de novo e fazer reparações, pedir perdão, mostrar que se arrependeu. Se a pessoa não assumir seus erros, dizer que não fez e pede perdão, é porque ela não é humilde, porque ela não assume seus erros e ela não está entregando a sua vida aos cuidados de Deus. E essas pessoas também não perdoam. Aí nós vamos ver. Se eu não assumir meus erros e não pedir perdão, não fazer reparações, cara, eu não tenho reino do céu. Aí, se eu não perdoar a mim, não perdoar ao outro, eu não vou ter o reino do céu. Se eu sempre quero ser dono da verdade, eu não vou ter o reino do céu. Se eu quero ser o primeiro na frente de todo mundo, eu quero ser maior na frente de todo mundo, será o último lá no céu. Por isso que é importante nós sermos sempre humildes, sermos os últimos. Mas não sermos os últimos para ser primeiro no céu. Não. Sermos os últimos sabendo que nós precisamos respeitar as pessoas. Sabendo que as outras pessoas são iguais a mim. Sabendo que as outras pessoas sofrem como eu se eu agredir elas. Sabendo que as outras pessoas também não gostam que logra, que rouba elas, assim como eu não gosto de que roubam de mim. Então, ter humildade é ouvir o que Jesus Cristo falou, é respeitar o que ele falou e fazer, agir da maneira como ele veio aqui ensinar. Isso é ter humildade. Amando, perdoando, fazendo só o bem, ajudando as pessoas. Por amor a Deus. Agora, se eu vou ajudar uma pessoa para sentir orgulho, para ser o primeiro nas pessoas, Deus diz, né? Se tu doar uma coisa com a direita, faz que com a esquerda não vê. Que senão Deus não vai fazer nada por ti. O povo vai te agradecer. Porque você é primeiro no meio do povo, o povo vai te agradecer. Nós temos que ter cuidado nisso aí. Se nós ajudarmos uma pessoa, fazer por amor a Deus. Não por orgulho, por vaidade, para querer ser o primeiro, para minha loja se engrandecer, ter bastante cliente, para minha fábrica, os meus produtos que eu fabricar ter bastante venda. Não é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ajudar uma pessoa por amor a Deus. Amando a Deus, eu vou ajudar qualquer um.
Enquanto que eu tiver orgulho, egoísmo, querendo ser o primeiro na frente dos outros, eu nunca vou fazer nada por alguém por interesse à pessoa. Somente por interesse a mim mesmo para ser o primeiro. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Ser humilde, ouvir o que Jesus Cristo nos ensinou a viver, viver da maneira como ele viveu, com honestidade, misericórdia, aprendendo a perdoar. Humildade é ter amor pelo irmão. Tendo amor pelo irmão, eu tenho amor por Deus e Deus vai me dar o Espírito Santo. Isso é ter humildade. Egoísmo é querer ler o Evangelho, conhecer a palavra de Deus e exigir que os outros façam para mim me sentir bem aqui na terra. E aí eu não terei reino do céu. Reino do céu eu terei quando eu mostrar como exemplo a maneira de viver, a maneira de Cristo, que é a maneira que Cristo nos ensinou a viver. Eu preciso ser humilde. Isso é humildade, mente aberta, para ouvir o que Jesus Cristo nos ensinou a viver e usar para mim. E através de mim, me tornar um exemplo para as outras pessoas. Isso é humildade. Pode ter certeza, se você vai buscar a humildade, viver a vida de Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido porque você está em Deus. Mas estando em Deus, você precisa anunciar a palavra de Deus. Se você estiver em Deus, você não tem medo de falar de Deus. Você fala o Evangelho e mostra da maneira como Cristo viveu. Isso é humildade em Deus, não em religião, né? Abraço, Deus abençoe todos vocês.